O pastor Gustavo Bessa, marido de Ana Paula Valadão, se manifesta publicamente e revela como está a situação emocional e como ela tem lidado com as situações envolvendo a família Valadão. Ele também confirma que o pastor Márcio Valadão não está presente na Semana da Virada, evento que marca novos começos em Niterói, porque está na casa de André Valadão. Como Ana tem se sentido diante de toda a situação familiar, está arrasada. É uma situação muito difícil, muito pesada, muito triste. Não somente para ela, mas para todo mundo. Ore por nós, ore por ela, ore por todos nós. Deus pode pastorear os corações e Ele pode fazer. E cremos sim, eu creio que Deus vai fazer algo. Deus tem os meios, tem os modos e tem o tempo. Se o pastor Márcio foi para a casa do pastor André nesses dias, sim, ele foi para a casa do pastor André. Se o pastor Márcio está por dentro do que está acontecendo, sim, ele tem acompanhado, mas não tem falado nada. Não tem falado nada. Ana Paula Valadão compartilha uma foto enquanto segue para o evento Novos Começos em Niterói, comentando de forma descontraída sobre experimentar óculos para trazer mais cor ao seu olhar. Enquanto isso, André Valadão publica algumas postagens ao lado de seu pai. Concede como família e, acima de tudo, como família do Senhor, que esse alimento seja não apenas para o nosso corpo, mas para a comunhão também, em nome de Jesus. Amém. Ele também comenta sobre a declaração de Ana Paula Valadão durante sua mais recente pregação na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, onde ela afirmou ser mãe do Brasil. Cada uma pensão socioafetiva. Quando a Ana fez aquela declaração assim, mãe do Brasil, era uma referência ali a Débora, uma juíza que havia intercedido por Israel, pelo povo de Israel, pela redenção do povo de Israel. Então foi naquele sentido, usando aquela figura metafórica de alguém que se importou com o Brasil, que orou pelo Brasil, que chorou pelo Brasil, que pregou o evangelho no Brasil. Então é dentro desse sentido que ela falou sobre ser mãe da nação. Então é importante você conhecer a Bíblia e ver essa referência ali no livro de Juízes, de Débora, que se colocou como mãe de Israel, e por amor a Israel ela esteve lutando aquelas batalhas. Então é nesse aspecto que a Ana colocou ali aquela expressão. Gustavo Bessa também responde a um seguidor que questiona-se, após a pregação de Ana Paula Valadão na Lagoinha Matriz, ela voltará a pregar no local novamente. Não sei. Tem um princípio que diz, o futuro pertence a Deus, não é verdade? A vida de todos nós está nas mãos do Senhor. E não conhecemos o futuro, então não sei. Ele também compartilha uma mensagem destinada a todos os membros da Igreja Lagoinha. O que eu digo hoje aos membros das Lagoinhas, não digo nada, digo que o Senhor te abençoe. E o importante é congregar, estar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus quando ela é pregada, E se a Bíblia tem sido pregada, se os pastores são homens de Deus, mulheres de Deus, e se você vê o seu crescimento em Jesus, na Lagoinha, permaneça servindo Jesus. A placa da igreja é muito pequena em se comparando com o Evangelho de Jesus. Isso é que importa. No céu não tem placa. No céu tem os salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que é importante, é só isso. Gustavo Bessa também oferece sua perspectiva sobre o motivo pelo qual Deus está permitindo que tudo isso seja revelado. Sim, eu concordo com você. Tudo isso é muito triste. E como eu tenho falado aqui, trouxe muita vergonha, muito peso. E peso para o coração de todos. E tem coisas que a gente não entende por que Deus permite acontecer. Por que Deus expõe. E eu também já falei aqui também algumas vezes que no tocante à exposição, eu acredito que Deus permite para que ídolos sejam quebrados. Às vezes nós levantamos ídolos no nosso coração que não tem nada a ver com Deus. Levantamos instituições, levantamos pessoas, levantamos movimentos e os colocamos como ídolos. E começamos a imaginar que a vida não existe sem eles. E Deus então expõe algumas situações de fragilidade para que esses ídolos sejam quebrados e para que os nossos olhos estejam somente nele. Mas todo esse movimento dói. Então ore por nós, ore por nós. Ele responde a um seguidor que os acusa de estarem envergonhando o Evangelho. Não entendi por que você colocou aqui que temos envergonhado o Evangelho. Eu discordo de você. Eu discordo porque
Envergonhar o Evangelho é não se posicionar pela verdade. Envergonhar o Evangelho é não se posicionar pela justiça. Envergonhar o Evangelho é se omitir quando na verdade se tem que agir. Envergonhar o Evangelho é ficar em silêncio quando é necessário falar a verdade. Isso é envergonhar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E, portanto, se amamos a vida das pessoas, nós buscamos viver na luz e andar na luz. E depender de Deus, e clamar a Deus, e buscar a Deus, e reconhecer que Deus é aquele que pode mudar o nosso coração. Isso é honrar o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Ele também aborda a declaração do pastor Silas Malafaia, que criticou o evento promovido pela Lagoinha para a virada de ano. O que eu achei da mensagem do pastor Silas? Bem, eu achei uma mensagem legítima, uma reflexão muito pertinente em se tratando do dia 31 de dezembro, quando as igrejas, a maioria delas, organizam culto de passagem de ano, culto de ano novo para os membros, para que todos se reúnam, para orarem juntos, para buscarem a Deus juntos. Então ele fez uma reflexão nesse sentido e eu achei uma reflexão muito pertinente, muito legítima para esse tempo que temos vivido. Eu sei que o pastor Silas tem uma maneira bem intensa assim, de falar, bem forte, não é? Mas eu estou pensando assim, no teor daquilo que ele compartilhou e eu penso que faz sentido sim. Ele responde um seguidor que diz: Pastor, estou cansada de igreja, quero congregar online em casa. Posso? Igreja? Muita confusão. Olha, eu compreendo você perfeitamente, mas não tem a ver com a igreja. O ser humano, nós somos muito complicados. Nós temos as nossas histórias, os nossos medos, os nossos projetos, as nossas visões. E nós temos tudo isso e por isso nós muitas vezes temos problemas uns com os outros. E a Bíblia nunca fechou os olhos para isso. Ela disse que assim como ferro com ferro se afia, o homem é o seu amigo. E a igreja é esse lugar, um lugar onde podemos crescer juntos, amadurecer juntos, um lugar onde podemos nos ajudar, orar uns com os outros, orar uns pelos outros. Portanto, é impossível haver igreja online. Impossível haver igreja da internet. Não existe, isso não é bíblico. Igreja online, igreja da internet é algo que não é bíblico, não é de Deus. Não é de Deus. O que é de Deus é esse lugar onde nós nos reunimos pessoalmente, fisicamente, para orarmos uns com os outros, conversarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros e alegrarmos uns com os outros. Se já não bastasse tudo o que está ocorrendo ultimamente na Lagoinha, recentemente, um incêndio atingiu uma unidade da Igreja Batista da Lagoinha em Curitiba. O incêndio aconteceu na tarde de quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, na igreja, localizada na Avenida Iguaçu, no bairro Rebouças, em Curitiba. O fogo começou na cozinha da igreja e rapidamente se espalhou para outras áreas. De acordo com as primeiras informações, o incêndio começou devido a um curto-circuito. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas 3 mulheres precisaram de atendimento, uma por inalação de fumaça e 2 por crise de ansiedade. Eram 3 mulheres, de 51, 64 e 75 anos. Os danos materiais foram significativos, afetando as estruturas internas do prédio. Uma grande nuvem de fumaça tomou conta da região e assustou moradores. O corpo de bombeiros foi acionado prontamente, contendo o incêndio antes que ele se alastrasse para construções próximas. O incidente trouxe tristeza à comunidade local, que já estava enfrentando desafios com a manutenção e organização do templo. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do fogo, e a perícia está investigando o caso. O incidente intensifica ainda mais a sensação de provação enfrentada pela igreja. Esse evento lembra a importância de união e resiliência, especialmente em períodos de adversidade. A rápida resposta do Corpo de Bombeiros e o fato de não haver vítimas fatais reforçam um sentimento de gratidão em meio à crise. Para os fiéis, este momento pode ser uma oportunidade de reflexão e fortalecimento da fé, além de um chamado para continuar apoiando a missão e reconstrução da igreja. A liderança da Lagoinha já se manifestou pedindo orações e união, reafirmando a confiança em Deus mesmo diante de desafios tão grandes. E você, o que acha sobre tudo isso que está ocorrendo ao mesmo tempo sobre o ministério? Conte pra gente sua opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo situações e acontecimentos importantes como estes. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.